possível trabalhar até às 10 da noite, com o toque de recolher às 11 da noite até às 5 da manhã. Esse decreto vai valer a partir de amanhã. O livre pode funcionar até a meia-noite. Todos os estabelecimentos podem atender apenas 30% da capacidade. Turísticos que poderão atender até 50% da capacidade, ok? E sábado e domingo não tem lockdown, mas tem toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã. Já deu uma melhoradinha, né? Pro pessoal lá da gastronomia. Agora vamos deixar de falar de Covid um pouquinho, porque tem outros problemas de saúde pra gente resolver, né? E quem tá aqui com a gente é o Ademir Ferreira, diretor da assistência especializada. Boa tarde, Ademir. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Agradeço o convite, estamos sempre à disposição para informar sobre o andamento da atenção à saúde do município. Ademir, né? A gente está falando sempre de Covid, mas a pergunta é, as outras especialidades, elas estão sendo atendidas as consultas eletivas? Normalmente não seria talvez a palavra que encaixasse bem, mas estão sendo atendidas de acordo com as condições de pandemia, onde as atenções realmente são voltadas em razão da que a gente nunca esperava que ia acontecer e da incidência tão grande de pessoas infectadas. Mas, infelizmente, as outras doenças não deixaram de existir porque existe uma pandemia específica de uma patologia só. Então, houve um prejuízo bastante grande se você comparar 2019 para 2020 e o que se buscou. E hoje está buscando, a Rosa está muito empenhada nessa situação de nós criarmos alternativas. Por exemplo, ele está praticamente todo voltado para a Covid, só não está 100% Covid porque ele é a única porta aberta de urgência. Em razão disso, não tem como deixar de atender urgência e emergência. Mas as especialidades, por exemplo, as cirurgias eletivas, deixaram de existir. Não tem como você fazer um trabalho desse porque não tem o apoio pós-operatório, principalmente na questão de UTI. Então, o que nós estamos buscando são outras alternativas. O Hospital Cataratas, por exemplo, não atende Covid e é um hospital privado em que já formou uma parceria com a própria fundação e lá estão sendo acolhidos, por exemplo, o atendimento de saúde mental. É que pela nova lei não é 2011, mas a lei 10.216, ela é muito clara, em que trata da deshospitalização no atendimento de saúde mental. Os hospitais gerais tem que ter 10% de sua capacidade destinada ao atendimento de saúde mental. E como tem a situação do Covid no hospital, nós conseguimos que o Hospital Cataratas assumisse esse processo. Então, a internação de atendimento de saúde mental é hoje no Cataratas. E a semana passada iniciamos também no Cataratas o ambulatório. Então hoje as pessoas que são atendidas com algum problema na área no Cataratas. Para elas serem encaminhadas para o Cataratas, elas têm que passar por um postinho. Exatamente. Muitas pessoas já estão em atendimento, né? Mas, por exemplo, se ela tem surto, ela é atendida, o SAMU encaminha, leva para a UPA ou para o Hospital Municipal na urgência e emergência, e ali eles, se precisar de uma internação rápida, aí 2, 3, 4, 5 dias, são encaminhados para o Hospital Cataratas. Dentro dessa própria lei que eu citei, tem todo um processo de atendimento que é formado uma rede de atenção à saúde mental, que são os CAPs. Então a pessoa, quando ela sai daquela crise, ela é estabilizada no atendimento, ela volta para a rede para ser acompanhada. E é dessa forma que é a saúde mental, para a gente ter uma ideia de como estamos fazendo o processo. Mas foi legal você citar que, inclusive, hoje a Prefeitura divulgou aí essa reestruturação da saúde mental e a psicóloga Simone Rugani Top, que assume a diretoria de saúde mental aqui em Foz. Essa informação para a gente hoje de manhã. Exatamente. Na nova recomposição das diretorias da Secretaria, por exemplo, na minha área de atuação, que é especialidades, estava contemplada a saúde mental. Mas a secretária teve esse entendimento e pela lei 10.216 é muito mais viável ter uma diretoria de saúde mental, porque são casos muito específicos, né? E aí passa também para a diretoria de saúde mental o CER4, que é o centro especializado em ir lá. A recuperação tem que ser física, mental. Então, essa nova composição facilitou muito a organização do trabalho, né? As cirurgias eletivas estão acontecendo? Então, as cirurgias eletivas, eu falei para vocês das alternativas que a gente está buscando. Então, por exemplo, o poliambulatório Nossa Senhora Aparecida. Aquelas cirurgias que uns chamam de pequena cirurgia, na realidade são aquelas ambulatoriais e assim, pequenas cirurgias que são realizadas em day hospital,
ou seja, são aquelas cirurgias que feitas em hospital dia e cirurgia dia. O paciente é tratado, feita a cirurgia e no mesmo dia ele recebe a alta. Diferente daquelas cirurgias mais invasivas e que tem um risco, de acompanhamento. O risco cirúrgico maior, tipo asa 2, asa 3 para cima, né, que a gente chama. Como é que é o nome? Seria o asa 2? Asa eu não sou bom em inglês, tá? Minha formação é estudei francês. Mas é uma classificação que vocês têm para isso. É um parâmetro internacional de anestesiologia que define o grau cirúrgico. Vai de 1 a 5. Tá. Então, por exemplo, grau 1 é uma pessoa que não tem problema, não é hipertenso, mas tem uma hérnia, por exemplo. Então, mas já uma pessoa que tem alguma comorbidade, uma situação pior, um hipertenso, um insulino dependente, um nefropata, ele precisa ter uma avaliação maior e ele tem um risco maior de, durante a cirurgia, ele ter uma intercorrência. Ademir, vocês passaram por bastante mudança nesse período da pandemia, né? Vocês mudaram até de endereço físico, né? No centro de especialidades. O centro de especialidade de hoje, ele funciona em frente à antiga Santa Casa, num prédio próprio da prefeitura, não é mais lá na Avenida Paraná, e alguns atendimentos estão sendo feitos no poliambulatório, como eu disse. Então essas pequenas cirurgias e as cirurgias ambulatoriais, nós zeramos a demanda. Nós iniciamos em novembro, nós estávamos com... Mesmo com a pandemia, vocês conseguiram... Nós estávamos com a lista de 1.000 esses procedimentos, que é zerese de tecido, essa cirurgia, troca de sonda, situação. E de 23 de novembro até final de fevereiro, zerou a demanda reprimida. Lógico que vão gerando novas necessidades básicas, continua atendendo e continua encaminhando. E hoje, se uma pessoa chega num posto de saúde e precisa de um procedimento ambulatorial, em 2, 3 dias já é feito. Então, graças a Deus, nós conseguimos baixar esse processo. Quanto às outras cirurgias, essas cirurgias que eu falei, que são feitas em ambiente cirúrgico, em sala cirúrgica, elas estão contempladas na portaria 044 do Ministério da Saúde, que são cirurgias, por exemplo, vascular periférico, que são as varizes, otorrinolaringologia, hérnia, acontecem dentro da sala cirúrgica, mas pode ser liberado no mesmo dia. O que nós estamos trabalhando agora e buscando, que a secretária pediu inclusive para o diretor do Hospital Municipal, um orçamento para que nós possamos iniciar também essas outras cirurgias que precisam de uma internação maior lá no poliambulatório. Então, aí funcionaria às 24 horas, porque aquele paciente que é operado 12 a 24 horas internado, faria cirurgia na parte da tarde, ele pernoita e no outro dia feita a avaliação para ter alta. Então, são as formas que a gente está buscando para que durante a pandemia as pessoas que têm outro ir para uma situação pior sejam atendidas. Ademir, quantas pessoas tem hoje na fila esperando alguma cirurgia aqui no município? Em número geral, em torno de 5.000 pessoas no geral. Mas assim, não estão esperando, elas estão no processo de encaminhamento e sendo atendidas. Vou dar um exemplo para vocês da radiografia, raio-x. Nós tínhamos, no final do ano, durante a campanha, tem 6.000 pessoas esperando raio-x. Fizemos um trabalho dentro do poliambulatório e estamos atendendo hoje em torno de 50 pessoas que vão para a agenda. Lógico, tem um absenteísmo durante aquele período de chuva que nós tivemos aí em janeiro e tal, chegou a 30%. Mas normalmente, historicamente, é de 18% a 20% de absenteísmo, ou seja, das pessoas que estão agendadas e não comparecem. Então nós estamos conseguindo fazer, para vocês terem uma ideia, daquelas 6.000 raio-x que a gente ia fazer, nós estamos hoje em 3.000, sendo que estão entrando novos pedidos de exame todos os dias. E as pessoas estão esperando muito para ser atendidas? Agora não mais, estavam esperando, mas com essa opção do poliambulatório, a gente conseguiu reduzir essa fila de espera e reduzir essa demanda reprimida. Ademir, o que acontece com a pessoa que tem marcado a consulta e não aparece? Porque tem gente que acaba não indo e depois fala, tá demorando para me atenderem, tá, sabe? Acontece, o que nós temos é registro. Tem pessoa que chega, vai até no Ministério Público. E quando o Ministério Público nos oficia
para uma resposta, nos intima, nós informamos, não, mas dia tal ele tinha uma consulta marcada e não foi, ou teve um exame e não compareceu. Então, as pessoas pensam que fica no ar, não fica, nós temos o registro de cada situação. Tem paciente que tem 5, 6, 7, 8 procedimentos a ser feito, ou consulta, etc. Vai em 2, 3 e não vai das outras, mas está registrado porque toda ausência é registrada. Por exemplo, o raio-x, não são pessoas esperando, é número de procedimentos. Então, nós temos dentro do SUS o princípio da integralidade, em que uma pessoa, quando chega num serviço de saúde, ela deve ser atendida como um todo, e não só naquela situação que se apresenta naquele momento. Ou seja, é feito um estudo desde a anamnese, que é aquela consulta inicial, do que a pessoa tem. Então, por exemplo, o raio-x, uma luxação no pé, o médico pede um raio-x de tornozelo. Enquanto não sai esse raio-x, ele teve algum problema de respiração, vai num outro médico que pede um raio-x do tórax. E pode pedir outro e tal. Essa pessoa ia entrando na fila e esperando para cada uma dessa situação. O que foi feito agora no início de janeiro, já nessa nova gestão, o que nós fizemos? A pessoa vai para fazer o raio-x do tornozelo. Quando o sistema abre, já mostra as outras. Ele já pode fazer tudo já faz de uma vez. Aí alguém dizer, espera aí, mas ele furou a fila do pulmão, porque tem gente que entrou no pulmão antes dele, né? Do tórax. Mas não, ele já estava na fila não. antes. Ele estava na fila para e pelo princípio da integralidade, já atende ele no total. E agiliza também, né? Agiliza, por exemplo, essa semana que nós estamos, estamos olhando o tempo todo ali a estatística, foram dos 50 pacientes encaminhados para o poliambulatório num dia, foram 42. E deu 112 exames em 42 pessoas. Ou seja, tinha gente que tinha 2, 3, tem gente que tem 5 raio-x para fazer. Você imagina ele ter que ir 5 vezes no mesmo local para fazer um raio-x. Então, demanda tempo, né? Exatamente. E são essas estratégias que a gente começou a trabalhar nesse processo, né? E a Rosa é muito criteriosa nesse sentido, nos cobra muito e tem razão de nos cobrar. São essas estratégias que a gente conseguiu. E o nosso sistema de informática, a TI, com o secretário Evandro, ele tem feito um trabalho espetacular. Essa mudança, por exemplo, nós chamamos em 5 minutos, eles resolveram tela nova, que o executor do serviço, quando recebe um paciente, ele olha e ele está no espelho. Então a gente conseguiu evoluir muito, né? A informática hoje, né? Não dá para trabalhar sem ela. Já está tudo né? integrado, Ademir, as unidades básicas? Integrado, toda ela tem. Até porque não é a minha área, que é a área de atenção básica, mas eu como conselheiro e como... Você tem uma experiência nessa área aí, né? Hoje é diferente de que o financiamento da atenção básica era feito per capita, né? Pelo índice demográfico. Hoje é produção. Então você tem que demonstrar o que está atendendo para que tenha o direito de continuar recebendo os valores do SUS para financiar esse serviço. Então, todo atendimento no setor, na especializada e nas cirurgias tem que ser informado imediatamente no sistema CIASUS para que Brasília fique sabendo, né? Tenha a informação, tenha a série histórica para repassar o recurso. E a falta de médicos em alguma especialidade aqui no município? Nessa pandemia também nós tivemos esses problemas porque alguns foram afastados pelo próprio decreto, o 222, que define a situação, e decretos municipais também. Então, deixou de comparecer presencial, foi para um atendimento de telemedicina ou simplesmente... E você tem em mente aí quais as especialidades que estão sem? São diversas, não estão sem, porque normalmente são mais de uma pessoa atendendo naquelas especialidades. Servidores públicos, médicos, e tem médicos contratados por PJ. A dificuldade que nós temos, principalmente nas especialidades de pediatria. Acabei de receber uma mensagem aqui falando dessa questão do pediatra. Isso. Né? Que é difícil conseguir. É difícil. A cardiopediatria, por exemplo, nós só temos uma médica em Foz que não atende SUS. E agora nós conversamos com ela, vamos ter um outro processo de contratação e ela se dispôs a atender 50 pessoas por dia. Estamos finalizando já o processo de contratação, o atendimento. Não tendo isso, o que nós temos que fazer pela própria legislação do paciente para outros lugares? E que orientação que vocês dão, no caso, para uma mãe que tem um bebê, procura o posto de saúde e não tem esse pediatra, Ademir? O posto de saúde vai colocar no sistema, ele entra na central de regulação e nós buscamos um atendimento em outro município onde tenha esse tipo de atendimento. Por exemplo, Pato Branco tem, Cascavel tem, Curitiba, então mas só que entra numa fila da central de regulação que é regulada pelo Estado. A partir do momento que você coloca um TFT, tratamento fora do domicílio, a partir desse momento é o Estado que controla. Vocês mudaram de alguma forma o atendimento dessas consultas? Por exemplo, a pessoa marcava para ser atendido amanhã.
tal hora. E sempre no mesmo horário tinha aquele monte de pessoas, de gente lá no mesmo horário para fazer várias consultas. Vocês mudaram o esquema para não ter aglomeração? Mudamos pelo próprio sistema, agora tem horário. Ruim, né? Esse daí era ruim pra caramba. Aí você ficava 2, 3 horas lá esperando a tua vez, mas tinha muito mais gente lá junto. Que já é uma, assim, digamos, um alejume. Tem que atender amanhã. 7 horas tá todo mundo na porta do posto. O que tem hoje no sistema? A pessoa recebe uma ligação, senhor fulano, tal, senhora fulana, tem uma consulta em tal lugar, tal hora. Então ela está sabendo, se chegar um pouco antes, vai ficar lá fora, não? Chegando, por exemplo, meio-dia, 1h da tarde, você tem consulta lá com um neuropediatra. Certo. Você chegava 1h lá, você só ia ser atendido 2, 3 horas depois. E aí, acumulava com as outras pessoas que estavam meio-dia, que vinham meio-dia e meia, 1h30, né? E acumulava tudo junto, por isso que eu perguntei. Porque aí era por ordem de chegada. Há agendamento para dia e horário. A pessoa tem que vai para lá sabendo que só vai entrar para sua consulta quando chegar o seu horário. Então cada pessoa vai ter o horarinho dela certo. Isso já está no sistema. Por isso que eu disse, quando é agendado a consulta ou o exame, as nossas atendentes já informam, amanhã tem uma consulta a tal hora e tal lugar, para que a pessoa saiba que é para evitar essa aglomeração. Então não era rebanho, né? Não era rebanho, que era meio-dia, a fulana vai atender. Daí meio-dia chegava aquele monte de gente, daí conforme ia chegando, ia marcando o nome, ia sendo atendido. Lógico que ainda não está perfeito. Nós ainda temos que evoluir muito e a própria população tem que se conscientizar disso. A própria vacina. O pessoal estava marcado a vacina às 11 horas, 11h30, antes de distribuir como foi distribuído agora, e fez aquela fila absurda lá em volta lá naquelas ruas ali da Vila Yolanda. Estava marcado às 11, 11h30, mas às 8 horas já estava dentro do carro lá na fila. Então isso realmente vai muito ainda da própria cultura nossa, que a gente se acostumou a chegar cedo para ser atendido antes, né? Ademir, eu sei que não é contigo, não chamamos você para falar de vacina, mas tem alguma informação se vai chegar mais vacina aqui para Foz? O pessoal estava dizendo que tinha acabado já o que tinha? Na realidade, acabaram os agendamentos. Tá. Porque foram aplicadas 3.640 vacinas no sábado e sobrou em torno de 1.800, certa, no site para que as pessoas se agendassem. Já agora encerrou. As pessoas só vai dose. As doses estão sendo aplicadas para aquelas pessoas que agendaram. A informação que nós temos ainda é extraoficial, que essa semana chega mais um lote. Eles estão chegando com frequência agora, né? Com uma regularidade maior. Mas você vê, com esses 3.600 de sábado, nós já chegamos perto de 30 mil vacinas já aplicadas, né? Então, 10% da população quase, né? 30 mil, que tem algumas que são de segunda, mas já praticamente está 10% que nós temos nesse processo. E a única cidade do Paraná que já está nos 65 anos, que já está agendando para os 65 Nunca tive tanta vontade de ter 60. As pessoas ainda estão com medo de ir até o postinho para fazer uma consulta eletiva ou não? As pessoas estão tranquilas, estão frequentando ali normalmente? Porque muitos postos estão atendendo, né, a suspeita de Covid. Sim, mas nesse também há uma separação. Ensinar a vacina nesses postos. Então, eu acredito que havia um medo maior no início. Com as estratégias que foram mudadas, a forma que estão sendo recebidas, com gel, o distanciamento e o número menor de pessoas comparecendo aos postos por causa desses agendamentos organizados já há uma tranquilidade mais. Eu não tenho visto esse medo, não, sabe? Que bom. Tanto que a vacina, no começo, quando saiu, inúmeras pessoas diziam que não ia se vacinar. Hoje é o contrário, nós estamos cuidando porque tanta gente querendo se vacinar tem até fura fila, né? Exatamente. Então essa situação muda. A pandemia é assim mesmo, né? A gente, infelizmente, é um novo sistema. Não fale novo normal, que eu não suporto mais eu também não vou falar para falar exatamente isso, mas a situação é assim mesmo. Ademir, para a gente encerrar, quem tiver algum problema, alguma reclamação relacionada à saúde, procura quem? Tem a ouvidoria, que eu não tenho o número em cabeça agora, mas tem a ouvidoria da saúde, a ouvidoria do SUS, a ouvidoria geral do município, que estão à disposição para receber. Não conseguindo, nós estamos lá na secretaria e qualquer um de nós que estamos na frente ali, estamos atendendo. E se você me permite, Cris, nessa informação que você pediu, alguma informação que eu gostaria de dar também, por exemplo, a ortopedia. Teve que sair do hospital por questão do Covid, foi para o SEM, foi para a UPA João Samek.
Quando nós precisamos usar também a UPA do Morumbi para o Covid, ficou mais complicada a questão da UPA João Samec. Sobrecarrega, né? Sobrecarregou. Então, que era atendida e continua sendo atendida lá dentro da urgência e emergência para pessoas reguladas, conduzidas, não buscas conduzidas. Chegam pelo SAMU, pelo SEAD. Quando as pessoas são atendidas e, por exemplo, uma pequena fratura e precisa retorno para tirar o gesso, mudar a curativa e tal. Aí as pessoas estão sendo atendidas desde a semana passada no poliambulatório. O retorno, então, é no poliambulatório. O retorno no poliambulatório, mas não é busca espontânea, eu repito. As pessoas que vão para lá, elas são encaminhadas a partir da UPA, a partir do primeiro atendimento, tá? Assim como a cardiologia. Nós não... Foi desativado, desacelerado o atendimento de ambulatório de cardiologia naqueles períodos difíceis que a gente passou em Foz do Iguaçu, né? Nós estamos reativando o ambulatório de cardiologia. Hoje estão sendo atendidas consultas lá no SEM, mas vai ser no poliambulatório um processo em que nós teremos os exames, 4 tipos de exames e as consultas, ou seja, o ambulatório de cardiologia volta a funcionar nos próximos dias lá no poliambulatório. A partir do dia 1º volta a funcionar o gestação de alto risco, que vai ser no SEM. Com essa mudança do SEM, da cardiologia, desocupando mais o SEM, com a mudança do ambulatório de saúde mental, que foi para o Cataratas, então o SEM pode hoje receber o ambulatório de gestação de alto risco, que também, volto a repetir e ser enfático, não é busca espontânea. Busca espontânea é só na unidade de saúde, né? É só na unidade de saúde. Então, por exemplo, uma mulher está gestante lá no posto de saúde e ao ser avaliada, feito algum exame, entende que ela esse risco dela deixa o risco intermediário ou alto risco. Ela é encaminhada para esse ambulatório lá no SEM a partir do dia 1º de abril e lá vai ser feito aquele atendimento que aí sim, são mais exames, é mais próximo, mas essa gestante não deixa de ser gestante do posto. Depois de SEM e definido o tratamento, é feita a contrarreferência para que a pessoa continue sendo atendida lá na básica. Beleza, então, seu Ademir. Estouramos nosso tempo aqui, já estamos no horário do outro rapaz. Não, mas sensacional. Tá ótimo. Tá legal a gente orientar as pessoas. Dúvida, será que estão atendendo ou não estão, né? É legal. Ademir, muito obrigada, tá? É um ótimo trabalho para vocês. Nós que agradecemos por poder divulgar o nosso trabalho, estamos à disposição em favor da nossa população sempre. Beleza. Obrigada. E chegou a nossa hora, ó, 1h01, caraca, gente, até amanhã às 8. Abraço. O seu som.